Você já reparou que respirar dá trabalho? Não estou falando quando você está doente ou cansado, eu digo exatamente agora. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das metáforas mais interessantes e profundas que nos ensina na prática das técnicas respiratórias, que se refere à relação entre esforço, respiração e vida. Ficou filosófico, né? Depois da vinheta já começamos, fica com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Menos Selfie, Mais Self. Eu sou Melina Flores. Eu sou o Diego Nogueira. E aqui falamos de muitos assuntos, desde que estejam relacionados ao autoconhecimento na prática. E por falar em prática, eu vou começar já te deixando um convite a você fazer uma experiência. Faz uma inspiração profunda, lenta e longa. E eu quero que você observe que tipo de trabalho você precisa fazer com a musculatura. Existe um movimento de expansão da musculatura abdominal, da caixa torácica. Então, existe uma ação que você precisa realizar para poder inspirar profundo. Ou seja, tem um certo esforço, um mínimo esforço para você inspirar. Agora eu quero que você observe outro momento, né? A exalação. Faz essa inspiração profunda de novo e quando for exalar, percebe o que você tem que fazer. Reparou que é só você relaxar a musculatura e você exala, quase que o ar sai sozinho? Pois é, esse conhecimento básico, quase simples sobre a respiração é dos ensinamentos que a gente passa primeiro nas nossas aulas para um aluno novo. Então vamos recapitular só para organizar a informação essencial em relação à respiração. A inspiração, ela envolve uma expansão muscular, ela envolve uma ação da tua parte e o movimento do diafragma e da musculatura. Ela está mais relacionada a um estado de alerta, um estado de atividade. E já a exalação, ela envolve o oposto, que é descontrair a musculatura. É como se o corpo voltasse ao estado normal, então está mais relacionado ao momento de relaxamento. Repara que quando você está um pouco cansado, você quer soltar energia, você faz o quê? Inspira profundo aí, às vezes você faz um suspiro ou solta ar e parece que aquilo já te deixa mais descontraído. Isso é totalmente normal. O suspiro é um excelente exemplo de como o corpo se solta, né, ao exalar. Em geral as pessoas até exalam pela boca, que não é como a gente faz, mas é um bom exemplo. E por falar em suspiro, existe uma referência que dá para colocar, que é meio filosófica, quase poética, que relaciona realmente a respiração ao nosso ciclo da vida, que é você observar que o primeiro que se faz ao nascer é uma inspiração, é aquele grito de chegada. Inclusive, no momento do nascimento, o pessoal fica esperando aquele momento em que tem total certeza de que você chegou, né? Então é uma inspiração, um grito, um esforço para chegar. E sendo que, na conclusão da vida, é o outro momento, é a última expiração, o último suspiro. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês, eu sou argentina e em espanhol, exalação é a expiração que vocês falam, né? Só que expiração, na Argentina pelo menos, a gente fala quando é a última expiração, a última da vida. É o último suspiro. Então, na minha cabeça, quando alguém fala, expira, eu penso, vai morrer a pessoa. Mas é curioso, porque aqui, expirar pode ser um prazo que a expiração você já terminou, faz sentido, né? Também tem isso. Olha todos os sentidos. Então, em geral, você vai me ouvir dizer, relacionado a respirar, né? Se não é pra morrer, se é pra respirar só, você vai me ouvir falando exalação. É por causa disso, tá? Já te aviso porque às vezes isso chama a atenção. E então tem esse ciclo que começa com a primeira inspiração, termina com a última exalação, ou expiração neste caso, realmente. E ao longo desse período todo, nos guia a respiração, que vai e vem. A gente inspira, exala. E a respiração, não à toa, é algo que nos conecta muito ao momento presente. A gente sempre fala nas aulas, inclusive, você respira quando? Respira agora, no momento presente. Então, a respiração consciente é uma ferramenta excelente para você já trazer o foco para aqui e agora. Tem até uma referência interessante que eu me lembrei agora. Em escrituras antigas, em tradições orientais, costuma-se dizer que cada ser humano nasceu com uma quantidade de respirações definida, limitada. Então, se você respira mais acelerado ou desordenado, é como se você estivesse consumindo aquele capital vital mais rápido, ou seja, vai ter menos longevidade. E se a gente observar isso no mundo de uma maneira geral, as pessoas que estão muito estressadas, a respiração delas é mais acelerada, mais interrompida.
E, em contrapartida, uma pessoa que está bem e está estável tem a respiração mais profunda e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. É verdade. Não confunda com você ter a respiração mais acelerada por estar fazendo uma atividade cardiovascular ou qualquer coisa assim, né? Sim. Essa tradição se refere a um momento normal, comum, do dia a dia. Bem legal. A atividade física ela vai alterar a sua respiração, mas é por decorrência daquilo, né? Não é exatamente o que a gente está comentando aqui agora. Então a gente foi falando da respiração, de como você precisa colocar um foco e um esforço mínimo para inspirar e que a exalação meio que é só relaxar e deixar soltar o ar. E relacionamos isso um pouco de forma poética em relação ao ciclo da vida. Mas no início falamos de uma metáfora mais concreta, relacionando esforço, respiração e a própria vida. E como é que isso acontece? A gente está trazendo insights que surgiram em momentos de prática também. De respiratórios, né? Justamente os respiratórios. Então, qual a questão? Para você inspirar, você precisa interferir, você precisa colocar um esforço. Assim como para você construir qualquer outra coisa que você queira conquistar na vida. Para você desenvolver um projeto, para você desenvolver e manter bons relacionamentos, tudo que você queira construir e desenvolver, vai precisar da tua ação, do teu envolvimento. Já o oposto é diferente. Assim como eu expliquei que a exalação era só descontrair a musculatura e você exalava naturalmente, na vida real, né? Se você simplesmente deixa as coisas soltas acontecerem, as coisas se perdem. A casa fica bagunçada e suja. Se você não faz nada para a manutenção, as coisas se deterioram, se degradam, são destruídas eventualmente pelo passo do tempo. Então, você percebe esses dois momentos? O momento de agir, interferir com uma energia positiva para construir e o outro lado de simplesmente deixar rolar. Tudo bem, às vezes é bom deixar rolar, mas neste caso estou falando de não fazer nada. É aquela energia de relaxar, da exalação projetada para a vida. Então, quando a gente entende esses dois aspectos, consegue utilizá-los ao seu favor, que é justamente a reflexão que nós queremos trazer. Nada verdadeiramente valioso na vida você vai conquistar sem esforço. Então, vamos com uns exemplos práticos para facilitar. Você quer ter um corpo bom, um corpo saudável, você vai ter que fazer algo a respeito, você vai ter que fazer exercício com regularidade, você vai ter que se alimentar corretamente, percebe? Se você simplesmente deixar comer o primeiro que passar pela tua frente, ficar sentado no sofá, que é mais fácil do que fazer exercício, né? O corpo não vai estar vital e saudável como você queria. Um outro exemplo, se você quer desenvolver relacionamentos fortes, profundos, duradouros, você vai precisar também investir o teu tempo, se entregar, demonstrar vulnerabilidade, se envolver no relacionamento. Ele não vai nascer, se desenvolver, crescer e se manter do nada, beleza? Então, aí dos exemplos, um mais denso, o corpo, outro um pouco mais sutil, as relações, mas ambos apontam ao mesmo. Tem que ter a nossa parte, tem que ter a nossa ação e a nossa intenção. E o interessante do nosso treinamento, né, das nossas aulas, é que em todas as técnicas a gente coloca esse desafio. Começa numa variação mais simples, mais confortável, mas aí no final da permanência de uma técnica muscular, por exemplo, coloca um desafio a mais, justamente para o corpo não se acomodar, a gente não ficar sentindo que está tudo muito fácil, né? Até no relaxamento guiado, que é uma técnica em que a pessoa faz deitado, tem um desafio que é não dormir, porque a gente está acostumado a deitar para descansar ou dormir, e o momento do relaxamento nos nossos treinamentos é para estar consciente, lúcido e ouvindo tudo que a gente está falando ali, induzindo o aluno, né? Então tem esse momento de desafio e o treino acaba funcionando como um laboratório, né, para se testar e observar as transformações que acontecem e depois aplicar isso no dia a dia. Em relação à autossuperação, que estamos falando aqui um pouco, eu trouxe duas referências, na verdade uma dupla referência, de um livro dos textos clássicos da antiguidade. Só que eu vou ler para que fique exato e vou pedir para o editor colocar na tela o texto para você dar uma olhada. Existe um texto bem antigo que se chama Yoga Sutra, foi escrito por Patanjali, muito tempo. Se você se interessar por esse tema, pode comentar que a gente traz mais informações a respeito. Mas vamos lá, o trecho específico que quero citar é o Sutra 252 e se refere à prática dos respiratórios justamente. E ele diz, com isso, se refere às práticas das técnicas respiratórias, desvenda-se a lucidez. E aí eu
A linha seguinte, que é o Sutra 253, diz: e a mente torna-se mais apta para a concentração. Então vamos lá de novo. Com isso, com a prática dos respiratórios, desvenda-se a lucidez e a mente se torna mais apta para a concentração. Tem as referências da nomenclatura em sânscrito, no original, mas é muito interessante porque, olha só, ele está dizendo que praticando os respiratórios, não é só respiratório, uma técnica mais complexa do que isso, mas a base é o respiratório. Praticando isso, a mente vai estar mais apta para treinar a concentração, ou seja, uma coisa te leva a outra, está bem claro. E quem não quer mais concentração na vida? É das coisas das quais hoje em dia mais se reclama, né? Queria ter mais concentração. Mas precisa ter esforço também, né? Precisa ter esforço também, é verdade. Bom, mas atenção, a gente não está falando que é para só ficar se esforçando o tempo todo, né? Senão seria como pretender estar sempre inspirando, sem nunca exalar. Isso não vai dar certo, né? Numa hora. De acordo com a nossa analogia que a gente está fazendo aqui, né? Não vai dar certo. Mas, falando em analogia, veja, parece que tem pessoas que ficam vivendo em exalação constante, como se estivessem gastando constantemente energia sem repor, sem se recuperar. E outras parece que estivessem vivendo em inspiração constante, né? Sempre captando, sempre acumulando, sempre controlando, sem nunca soltar. Me parece que a grande questão é o equilíbrio entre esses dois aspectos, para que a gente possa trabalhar, sim, com intensidade, mas também descansar em profundidade. Trabalhar com intensidade é para trabalhar mesmo, não é só tipo, vou trabalhar com o horário. Não, é para você se entregar, se esforçar para construir, como a gente já falou. E do outro lado, descansar. Falei em profundidade, não falei? Acho que sim. Falou. Não é só, agora é minha pausa, vou me jogar no sofá e ficar olhando o telefone, né? Quem nunca? Só que, cara, isso é um descanso de qualidade, será? Então, descansar em profundidade. A gente pode fazer mais vídeos para desenvolver esse aspecto, mas não quero ir pelos ramos. Aliás, você precisa sempre me ajudar a controlar, porque eu vou pelos ramos e não volto ao tema. Então, é qualidade nos dois aspectos, no esforço e no descanso também. Essa é a equação que a gente precisa resolver, né? Falando assim pode até parecer fácil, né? Tá falando, parece muito lógico, mas não é. É um aprendizado ao qual a gente chega, às vezes com anos de dedicação e, no caso, a nossa prática ajuda muito nesse caminho de autoconhecimento. Eu acho que a grande lição dessa analogia, dessa reflexão que a gente está trazendo, acho que é justamente aprender a ouvir esses sinais, os ensinamentos que o nosso corpo nos dá, a vida de uma maneira geral, a natureza. Muitas vezes a gente se desconecta disso justamente por estar conectado, né, no celular ali, e para de ouvir esse diálogo interno que a gente tem, né? Sim, é verdade. Autoconhecimento. Sair do automático, né? Que é uma coisa que a gente conversa muito com os alunos. Legal. E lembrei que você até comentou, mas queria retomar um aspecto que é muito trabalhado dentro da nossa prática. São duas fases que justamente geram esse equilíbrio, esse balanceamento, que é a fase ativa e a fase passiva. Então, vou retomar algo que ele já... Isso já no contexto técnico do nosso método, no né? contexto técnico. Você, no momento da prática, vivencia em descontração, dando tempo ao corpo se acomodar, a entender a técnica, etc. E em outro você coloca mais intensidade, porque o corpo já entendeu, já reconheceu. E quando você aplica essa intensidade, você já vai no caminho certo. Então, essas duas fases nos ensinam muito também sobre o ritmo que devemos aplicar na vida. Então, a partir de agora, tenha em mente que se você quer construir algo de significativo, você vai ter que se esforçar para isto. Eu espero que depois deste vídeo você também não deixe passar a respiração despercebida ao longo do dia. Ela é muito valiosa e tem muito a te ensinar. E isso tem muito a ver com aquilo que falamos de ouvir os sinais que o próprio corpo te dá. E aí você consegue equilibrar descanso, esforço no dia a dia? Se você acha que não e precisa de ajuda com isso, então já fala nos comentários. Estamos aqui justamente para te ajudar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se gostou das dicas, deixa um gostei. E se você quer acompanhar mais conteúdo sobre autoconhecimento na prática, se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso vai ajudar demais o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Então é isso, muito obrigada por chegar até aqui com a gente e nos vemos no próximo vídeo.